Vasco ganha 2 desfalques importantíssimos após jogo desastroso no Maracanã. Vamos falar também sobre qual foi a postura da Ferg perante tantos erros no jogo do Vasco. Vamos trazer informações sobre Juan Sforza e olha, parece que capaz pode ter uma última chance com o Ramon Dias. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Também vamos repercutir, né, esse jogo que para mim foi uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, que é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora. Depois, cara, eu acho que para mim, uma das maiores vergonhas que eu já vi no futebol brasileiro. O jogo de ontem não tem o que dizer sobre não posso mais nem discorrer sobre isso. Por quê? Porque foi bizarro. Foram erros que podem prejudicar o Vasco mais à frente. Aí eu tenho que ouvir rival, que pra mim é um cara que às vezes tem gente que não entende de futebol ou é maldoso mesmo. Dizer que, é chororô, é isso e aquilo. Olha isso aí, cara. A gente vê essas imagens, esse impedimento aí que deu como lance revisado, um impedimento que você vê que não existiu. Você vê esse lance em que o Cano bota a bola na área, o árbitro vai provar, olha e diz que não teve nada. Aí você tem que ver a TV, o Sport TV, o Gaciba, dizerem que tem que definir, o árbitro tem personalidade. O Carlos Eduardo Éboli dizer, é vitimismo do Vasco. É surreal. Parece que a gente está vivendo cada vez mais o errado é certo e o certo é errado. E tem gente na própria mídia aprovando isso. Depois não gosta. Até com contra tudo e contra todos foram se incomodar hoje. Mas ninguém se incomodou com o que aconteceu no Maracanã. Uma das maiores bizarrices que eu já vi na minha vida. Vou chamar de erro, porque eu não tenho provas para dizer aqui que não foi erro. Chamar de erros bizarros. O que aconteceu no Maracanã não pode se acontecer no futebol. Perde a credibilidade, perde a paixão do torcedor. E a Ferg, por meio de uma nota, agora há pouco, chamou o Vasco, se posicionou, chamando o Vasco, o Fluminense, falando o seguinte na nota: dentro da linha da transparência, coerência e imparcialidade, o Departamento de Arbitragem do Futebol de Rio de Janeiro mantém a sua postura e estará à disposição das 15 às 18 horas, desta quinta-feira, para receber representantes do Vasco e do Fluminense na sede da Federação do Rio de Janeiro, com a finalidade de receber ponderações dos clubes pertinentes às suas interpretações das decisões da arbitragem e apresentar técnica e rigorosamente dentro dos preceitos da regra as devidas conclusões a respeito dos lances do clássico de ontem que tenham sido motivo de dívidas em equipe. Aí eu digo uma coisa. Cara, isso é uma vergonha. A FED não deveria vir aqui dizer que vai... vamos aguardar os clubes. A nota da FED deveria ser o árbitro do Bruno Mota está suspenso das suas atividades. O que ele fez ontem, até quem não entende de futebol sabe que ele errou. Erros básicos de regra de impedimento. Brigou com a imagem. Marcou falta que não existiu. Escanteio que não existiu. Expulsou jogadores sem fazer nada. A FEG ainda vem com história de vamos dentro do preceito da lealdade. Não existe. Para mim, eles são totalmente coniventes com o que aconteceu. O Vasco já deixou claro, por meio do Alexandre Matos, que não vai mais à FEG. Que não precisa. Vai para a FEG toda semana e não tem o que fazer? Na minha opinião, se eu sou o Vasco, eu parava também. Botava sub-17, sub-15 para jogar o Campeonato Carioca.
Não dá. É um campeonato que foi manchado, como o Vasco disse por meio de sua nota, pela arbitragem. Falando sobre o próximo jogo, o Vasco tem, desculpem a garganta aí. Quem me assistiu ontem na live viu que a gente teve alguns percalços e aí a garganta não aguentou. Mas enfim, o Vasco terá 2 desfalques importantíssimos para o jogo contra a equipe do Botafogo na zaga. Tudo também pela interpretação do árbitro Bruno Mota. E aí, o Vasco ficará sem Medel na zaga. Medel foi expulso, está fora do jogo contra a equipe do Botafogo. Desfalque importantíssimo para o Vasco. Um desfalque de um capitão, de um cara que é liderança dentro de campo. Outro desfalque é de um cara que também se destacou nesse jogo pela sua, sabe, característica dentro de campo, pela sua qualidade. Ele desarmou o Cano como se estivesse fazendo algo simples. João Vitor tomou seu 3º cartão amarelo. Ele também tinha tomado um cartão amarelo contra a equipe do Flamengo. Inclusive a galera ficou na dúvida porque na súmula não tinha, mas o árbitro colocou no adendo da súmula. Ele tomou um cartão amarelo por reclamação. Também está fora. Com isso, o Rojas e o Maicon são opções. E muito provável o Vasco vai ter que ter alguém no banco de reservas. Porque o Vasco perde todas as opções. Quem estava no banco de reservas vai para lá, porque o Vasco joga com 3 zagueiros. Se o Vasco jogar com 3 zagueiros mais uma vez, é muito provável que o Vasco utilize ou o Zé Vitor ou o Capasso no banco. E aí, uma nova chance para os dois. Lembrando que o Zé Vitor está treinando em separado. Então, pode ser uma nova chance para os dois aí nessa rodada, porque o Vasco não terá os seus zagueiros titulares. Falando também sobre o jogo, o David, que teve seu gol anulado, também falou, né? Utilizou contra tudo e contra todos para reclamar da arbitragem, porque foi um gol que claramente estava legal. E os caras da linha do VAR tiveram nem vergonha, né, cara, de anular um gol daquele, o cara antes da linha do meio de campo. Falando sobre reforços, o Vasco tem a chegada de Juan Esforza. O jogador já está embarcando, deve chegar daqui a pouco, né? Eu estou gravando nesse momento. Muito provavelmente pode ser na hora que você esteja assistindo, ele já esteja no Brasil. Ele viajou com seu pai, com seu representante, rumo ao Brasil e vem para reforçar o Vasco. O Vasco terá que correr com o tempo na parte de documentação e tudo mais para poder ter o Juan Esforza para enfrentar a equipe do Botafogo. Mas é muito pouco provável, até pelo tempo de treinamento e também pela regularização. O jogador precisaria passar aí por um processo de regularização de documento e tudo mais, para ele poder ser regularizado pelo Vasco no jogo contra a equipe do Botafogo. Então o Vasco vai ter que correr quanto tempo aí. Não vou dizer que ele não vai estar no jogo contra o Botafogo, porque o Vasco pode chegar e agilizar isso tudo da forma mais rápida possível. Mas as chances são pequenas aí. Enfim, enquanto tiver 1% de chance, o Vasco pode aí brigar para poder ter o Juan Esforza no jogo contra a equipe do Botafogo. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a você que está sempre junto com a gente. Até a próxima. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. E mais tarde a gente volta com mais informações e também com a repercussão da chegada do Juan Esforza.